Boa noite, gados de valor. Aqui quem fala é o Miguel Voluntário para mais um podcast. Tá assistindo o Trunk e ele falando, né, da questão biológica. Até onde a questão biológica importa? Ele diz que a questão biológica fala mais alto. Eu entendo o seguinte, é porque meio que assim, não é que ele fala mais alto, é que ele diz que é inútil a gente tentar cobrar qualquer tipo de moral, porque né, a biologia vai falar mais alto. Só que assim, cara, os parâmetros, o requisito para a pessoa considerar isso, ela tem que considerar que o ser humano é simplesmente um ser reativo. Reativo no sentido instintivo, né? De ação e reação, é que nem um animal. Mas é aí que tá, que entra a questão de que fez o ser humano diferenciar dos animais desde sua definição, vamos falar assim, quando começou a filosofia, quando começou as primeiras classificações de seres com Aristóteles e o cacete é 4. Por que o ser humano é diferente? Porque ele pode fazer as coisas de outra maneira. Entendeu? É a questão da ética, né? Leia a Ética Nicômaco, que você vai ver que ele trata disso. Ele fala, olha, um cavalo nasce cavalo, e ele nasce cavalo, morre cavalo e ele vive como cavalo há, sei lá, milhares, centenas de milhares de anos, desde a origem. Uma tartaruga já é tartaruga e ela já vem com a tartaruguice, né? Ou seja, ela já nasce e sabe que tem que ir pro mar. O ser humano não, ele é um ser racional, ele precisa de auxílio, inclusive cognitivo, ele não, os meios de sobrevivência ele não tem. E você entra numa questão seguinte: quanto mais racional é o indivíduo, quanto mais cérebro você tem, menos sentidos, menos apurados os seus sentidos são. Isso é uma questão biológica que também foi levantada por Henry Bergson. Por quê? Imagina o seguinte, o ser humano ele pensa, né? Ele pensa bastante. Essa é a capacidade dele. Agora imagina se o sentido dele a todo momento estivesse negando o que ele estivesse pensando. Ele viveria em constante insanidade. Então assim, vamos falar assim, ó, eu vejo uma mulher no cio, então eu sinto o cheiro, eu tenho que copular e não tem outro jeito. Entendeu? Só que você não sente o cheiro da mulher no cio. Talvez, muito supostamente, não tem nem muita comprovação a respeito, é um feromônio que ative, mas não é decisivo, entendeu? Não é decisivo, não é uma coisa assim que... Não é que nem um cachorro, que você põe um cachorro perto de uma cachorra no cio, ele não quer nem saber de fazer outra coisa, quer saber de montar na cachorra. Então assim, essa é a diferença do ser humano, e por isso que o ser humano sempre foi classificado como sendo diferente de animais. Porque se ele é instintivo, se ele é reativo, ele não pensa, ele não tem decisão, ele não é livre. Então ele não pode ser julgado por nada, né? Como é que você vai julgar um ser que faz aquilo que ele nasceu para fazer? O ser humano não é assim. É óbvio que tem uma questão biológica que você fala, bom, beleza, tudo. Mas todo ato humano, ele é mais voluntário do que involuntário, né? Mesmo que isso se imponha diante dele mesmo que se imponha algo biológico dele diante como se fosse uma vontade, ele vai criar meios racionais de atingir essa vontade, né? Ele não vai sair fazendo. Claro, quem vai sair fazendo é considerado louco, psicopata, criminoso e vai acabar cometendo um crime, né? Mas não é esse o caso, entendeu? Então eu vejo o seguinte, né? É uma liberação dos vícios, dos prazeres, né? Não é puramente por satisfação, né? Não tem, como que se diz,
talvez um fator biológico aí, né? Antigamente, beleza, tinha um fator biológico, a mulher copulava e tinha filho. Hoje elas não querem ter mais filho. Então não é, tem até também um fator racional, né? Ela escolhe, ela sabe escolher, ela quer o provedor, etc. Não é só biológico não, cara. Mas assim, eu concordo o seguinte, se você dizer o seguinte, ó, todo ambiente corrobora, né? Todo ambiente corrobora, favorece um comportamento onde só os vícios, e os vícios normalmente, o que são vícios? São volúpias de prazeres ligados a sentidos que por sua vez são sentidos ligados a necessidades fisiológicas, é comer, é beber, é fazer sexo, né? É esse tipo de... Aí tem que vai liberar serotonina, o caralho é 4, isso também é natural, né? São os piores vícios são os fisiológicos, porque o seu corpo lida bem com isso, né? Então se você... Então, por isso que você... Aí entra aquela questão, cara, foda. Disciplina leva à liberdade. Aí você fala, mano, mas como é que é possível disciplina levar alguém à liberdade? Porque normalmente, toda vez que você tem que ser disciplinado, você vai estar combatendo algum vício, alguma indisplicência, alguma coisa que é natural do ser humano, a preguiça, sei lá, né, sabe, tudo aquilo que a gente faz contra a vontade, né? O exemplo mais claro que eu pensei é a preguiça, né? Que assim, você não quer fazer, mas você tem que fazer. Você está seguindo o instinto, você não quer comer, mas você quer comer, mas você não pode comer. Você está com vontade de sentir aquele... Você quer beber o álcool, mas está numa dieta e você fala, meu, não posso beber. Então é o seu racional. O que é disciplina? É você pôr todo dia o seu racional contra o seu instintivo. E aí você vai se treinando. E aí por que você está livre? Porque toda a decisão que você tomar vai ser a mais racional possível, entendeu? E quando você pensa liberdade, só existe perante opção, né? Se você começa a pensar numa coisa e você não vê opções, você não tem opção. A opção é uma só, é seguir o instinto, então vamos embora. Mas quando você tem a capacidade de tomar outras decisões e com facilidade, hoje eu não vou comer, hoje eu vou fazer minha dieta. Aliás, hoje não, né? Vou fazer um mês a minha dieta, todo dia, entendeu? Vou, sei lá, cara, os nofaps aí, né? Não vou me masturbar, tal, e o cara resistir, né? Realmente, quando for necessário, chegar a hora de, não sei se isso vai acontecer, né? Mas chegar a hora de ele ter que dizer não mesmo, ele dizer não. É para isso, cara, entendeu? Que serve a disciplina. É o seu combustível da liberdade. Então, e aí é por isso que voltamos à questão biológica. Você vê que é uma sociedade viciada, porque tenta entender também, Tranks, a racionalidade faz parte da biologia humana. Essa é até a grande questão do Bergson no livro dele. O ser humano, ele tem é o que ele chama. Todo ser vivo tem sentidos limitantes. Porque imagina, se um ser vivo percebe tudo e sente tudo, ele não tem capacidade de lidar com tanta informação. E ele nem, não decide. Menos inteligente ele reage. Só reage. Quanto menos sensibilidade, eu digo em questão de órgãos, né? Quanto menor for o seu tato, menor for o seu olfato, menor seu paladar, sua visão, audição, mais você vai ter que usar a racionalidade. Então, a racionalidade é também parte evolutiva da raça humana. Se você quiser acreditar em evolução, a evolução que tem aí que o pessoal, eu não acredito. Isso aí para mim
É mais fácil o universo acabar do que a aleatoriedade chegar nesse ponto de perfeição, de causalidade, o cacete é 4. Mas, enfim, essa é a questão, cara. Biológico, o ser humano, você tem que entender o seguinte: o racional do ser humano, ético, ou seja, se é racional, entra a ética. Se você, por que eu tô falando? Porque se é racional, você toma decisões e qualquer ação é passível de julgamento. Lembre-se, só é passível de julgamento tudo aquilo que pode ser feito de outra maneira, ok? Se você cagar, ninguém vai te julgar porque você cagou. Você não tem como viver sem cagar. Ninguém vai te julgar porque você morreu, porque você bebe água. As pessoas vão te julgar por aquilo que você pode fazer diferente. Então, isso tudo, ética, racionalidade, decisão, faz parte da biologia humana. Ok? Abraço a todos.